Você sente que trabalha e ganha bem, mas o dinheiro não sobra no final do mês? Dá uma olhada na UVP, que é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. O link tá na descrição do vídeo. Então, gente, eu tô completando um ano de canal, já faz um pouquinho mais, na verdade um ano e um mês. E eu resolvi gravar esse vídeo para não deixar essa data passar batida, né? Então esse vídeo aqui é eu compartilhando com vocês toda essa minha experiência de um ano de canal no YouTube, como que isso mudou totalmente a minha vida, como tá agora a questão financeira, a questão de tempo para mim, tudo mudou muito e tá sendo uma experiência muito diferente. Eu vou mostrar para vocês todos os resultados do meu canal, sem esconder nada, vou contar toda a minha história desde quando eu comecei no Instagram, na verdade, e aí eu transicionei pro YouTube e tive muito mais sucesso. Eu vou contar tudo que mudou na minha vida, que mudou muito, tanto financeiramente, quanto questão de liberdade, trabalho. Vou dizer para vocês os meus conselhos sinceros e que eu acho que são muito valiosos para você que tá pensando em fazer algo parecido, e até vou mostrar alguns vídeos secretos do meu canal que estão privados, que eu tenho certeza que você nunca viu, inclusive o primeiro vídeo do meu canal que não tá ao ar. Vocês estão vendo que a gente tá num cenário aqui bem diferente, então eu resolvi criar esse cenário aqui um pouco mais confortável, porque esse vídeo ele praticamente não tem roteiro, então eu vou só conversar aqui com vocês o que vier na minha cabeça sobre toda essa experiência de canal e como isso mudou realmente a minha vida. Bom, vamos começar vendo como estão os resultados, né, depois de um ano de canal, do meu canal aqui no YouTube. Então, eu tô com 89.300 inscritos, o que é muito mais do que eu imaginei que eu ia alcançar em um ano. Cara, eu tinha, na verdade, uma meta secreta que era de 100 mil inscritos, mas eu não acreditava nisso, né? A minha meta real era chegar em 10 mil inscritos até o final do ano. E, bom, eu passei muito essa meta de 10 mil inscritos, mas assim, alguns amigos meus, assim que meu canal começou a dar um pouco certo, alguns amigos meus ficaram falando, nossa, Yuji, nesse ritmo você vai alcançar 100 mil inscritos até o final do ano. E eu ficava assim, não vou não, né? Mas por dentro eu ficava, será? Será que dá? E cara, eu não tô nem um pouco decepcionado, né? Na verdade, eu tô muito impressionado com esse valor de 89 mil inscritos em um ano de canal. É muita coisa, eu fico muito feliz. E dá pra ver aqui as estatísticas também, né? Eu cheguei em 89 mil inscritos com 63 vídeos e eu tô com quase 3 milhões de visualizações. Muita coisa, né? E dá até pra ver aqui as estatísticas mesmo do canal aqui, ó, de todo o período. Pô, eu fiz aí 22 mil reais com AdSense, o que é bem menos do que eu fiz no total, porque tem toda a questão de patrocínio, venda como afiliado, outras fontes de renda aí que vieram além desses 22 mil reais. Eu também fiz mentoria durante esse tempo, então ganho dinheiro de mentoria. Então na verdade é mais do que esses 22 mil, né? Que se pensar ao longo de 12 meses, esses 22 mil foi cerca de quase 2 mil reais por mês, só de AdSense. Isso é bem legal, né? É um valor bem bom. É menos que isso, né? 22 mil. Bom, mas aí tem os 89 mil inscritos, 180 mil horas de exibição. Pô, eu acho muita coisa isso também. E esse aqui é o mais louco, né? 3 milhões de visualizações até agora. Cara, 3 milhões é incrível, né? E isso é em vídeos longos, não são em vídeos curtos, porque eu não postei shorts praticamente, é tudo vídeo longo. E o meu vídeo mais bem performado é esse vídeo aqui, que eu acho ele muito engraçado, cara. Que é que eu ganho, é o vídeo que eu falo, ganho 18 mil reais como CLT aos 24 anos. Esse vídeo eu tive a ideia de fazer ele do nada. É um vídeo falando sobre, mostrando a minha carteira de trabalho. Ó, e esse vídeo aqui, ele foi subindo aqui um monte e não para de subir. Ele teve esse boost aqui do nada, depois de 15, 20 dias que ele foi postado. Ele do nada disparou as visualizações. E aí esse vídeo aqui é basicamente a ideia dele, cara. Um dia do nada eu tive a ideia de mostrar a minha carteira de trabalho. E eu procurei no YouTube, eu não achei ninguém fazendo isso, de mostrar a carteira de trabalho no YouTube, e eu fiquei, cara, como que ninguém nunca fez isso? E aí eu fui e fiz, né? Eu dei um inspecionar elemento em algumas coisas pra censurar, porque eu não queria colocar... Mas eram umas coisas que eu acho que nem precisava censurar. Eu censurei, tipo, o nome da empresa, tinha o nome de negócios lá da empresa, e aí a razão social, né? Alguma coisa assim. E aí eu tirei, sendo que é uma informação pública, mas eu tirei, sei lá por quê, eu tirei isso. Mas de resto tá tudo aqui intacto, né? Todas as informações de trabalho eu mostrei nesse vídeo, mostrando minha carteira de trabalho, e esse foi o vídeo que fez o meu canal explodir. Na verdade, o canal ele já tava andando com uma boa velocidade, com bastante visualizações, bem antes desse vídeo. E eu já tava fazendo mais dinheiro do que eu faço hoje em dia com o YouTube, bem antes desse vídeo também. Só que esse vídeo fez eu ganhar uma visibilidade.
e vai fazer eu ainda ganhar mais visibilidade, porque eu tô recebendo algumas oportunidades de aparecer em alguns lugares, muito graças a esse vídeo, que pegou agora, já tá em 600 mil visualizações só com 2 meses de vídeo, né? O que é muito louco mesmo. E o que eu acho mais engraçado desse vídeo é que a thumbnail dele, cara, foi feita totalmente no improviso. Na verdade, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Eu fiz um teste AB nesse vídeo. Aqui, ó. Eu tive duas possibilidades de thumbnail. Uma delas era essa que eu editei e tudo mais, eu produzi ela, fiz lá no Canva, né? E aí eu coloquei aqui um número gigante na tela, um gráfico no fundo, o meu rosto aqui bem centralizado, o vídeo aqui com uma certa qualidade de imagem boa, pô, umas luzes lá no fundo. Aí esse vídeo tava lá saindo e tal, logo quando eu postei ele não performou muito bem. Ele tava tendo suas visualizações normalmente, só que não tava nada fora do comum e acho que até tava abaixo da média. E aí eu pensei, cara, eu tô vendo essa moda aí, às vezes vídeos que você coloca uma thumbnail, uns vídeos que passam uma sensação de mais autenticidade e bem, assim, algo cru mesmo, que a pessoa nem produziu, nem pensou em nada pra gravar o vídeo. Muitas vezes esses vídeos viralizam muito, né, fazem muito sucesso, realmente porque passam essa autenticidade. E aí eu pensei, me deu esse insight, né? Eu pensei, pô, esse vídeo, ganho 18 mil como CLT aos 24 anos, é um vídeo que combinaria bastante com essa estética de simplicidade. E aí eu resolvi fazer isso. E aí, alguns dias depois que o vídeo já estava rodando e não performando muito bem, eu resolvi tirar uma foto, eu tirei da webcam aqui do meu notebook mesmo, peguei minha carteira de trabalho, fiz assim, e tirei uma foto e postei. Vocês podem ver aqui que eu nem cortei a imagem, né? Ela tá aqui numa resolução do que o notebook fez, e eu só botei, cara. E isso, depois que eu fiz isso, eu botei o teste AB para rolar aqui, e esse vídeo ele teve bem mais visualizações, 53% é uma margem boa para você ter ideia de que esse vídeo performou melhor do que o outro, essa imagem, né, performou melhor do que a outra, e aí eu resolvi botar de vez essa imagem, definir ela como a que ia ficar, e depois disso, o vídeo decolou, né? Depois disso, começou a vir muita visualização, cara. E eu achei muito engraçado, velho. Porque a gente se dá tanto trabalho pra criar uma thumbnail bem pensada, e a gente vai lá e coloca uma thumbnail totalmente improvisada, cara, que eu fiz em 3 segundos, assim, e deu muito certo. Isso é muito engraçado, né? E esse é o resultado que eu consegui aí com 1 ano de canal. Esse foi meu vídeo com mais visualizações. Eu tenho bastante visualização nesse vídeo aqui falando de LinkedIn, quando eu tava com emprego no exterior também, foi uma época bem forte do canal. Hoje em dia eu acho que tá na época mais forte do canal hoje, mas já teve várias épocas fortes. Mas eu não comecei o canal dessa forma, o meu canal ele passou por muitas fases diferentes. Se eu descer aqui, ó, meu primeiro vídeo foi há 1 ano, e ele foi falando sobre a vantagem injusta começando sua carreira em programação. Então, quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu comecei ele com esse foco de fazer vídeos curtos. Então eu fazia vídeos bem curtinhos, respondendo algumas perguntas que o pessoal me fazia sobre carreira em programação. Mas, na verdade, antes do meu canal no YouTube, tudo começou aqui no meu Instagram. E o meu Instagram hoje está com 20 mil seguidores, mas eu comecei ele acho que 1 ano antes do meu canal. Então minha primeira postagem foi essa aqui, ó, chamada Gaveta, que eu postei, cara, ó, 39 semanas atrás. E isso foi em abril de 2025. Não, em abril, na verdade, eu editei, mas o dia que eu postei foi em dezembro de 2023. Então isso aqui já faz mais de 2 anos. E a minha história na internet começou bem antes, mas essa minha fase atual começou aqui, postando sobre setup de tecnologia, né, de escritório aqui no meu Instagram. Então olha o que eu fazia, eu realmente falava aqui, ó, 3 itens que salvaram o meu setup. E aí eu falava sobre o meu suporte de fone de ouvido, sobre o meu suporte de notebook, minha calha de cabos aqui, eu falava os benefícios disso, então era bem engraçado, né? Ó, tinha vídeo de unboxing aqui da minha luz, iluminação que eu uso até hoje, ela. E aí meu Instagram foi evoluindo, né? Eu passei, ó, fiz algumas postagens aqui durante algumas semanas, sempre uns posts bem simples, cara. Eu comecei com coisas muito simples, ó. Realmente era só foto. Era só uma foto minha e eu postava e colocava alguma legenda. Ou aqui era só um vídeo de eu escrevendo aqui na minha mesa e eu colocava alguma legenda. Então, pra começar, eu comecei bem com essa atitude de, cara, fazer qualquer coisa bem simples. E aí, aqui foi a primeira vez que eu postei um vídeo falando. Esse vídeo foi falando sobre uma aquisição que eu fiz aqui pra minha mesa, e ele deu bem certo. Foi o primeiro vídeo que eu fiz falando, deu 400 likes.
Depois eu fiz mais um vídeo falando sobre um livro que eu gosto muito, que é esse Mostre Seu Trabalho. Só que aí nessa época eu já tava cansando de falar sobre setup. E aí aqui foi outro grande marco do meu Instagram. Vocês podem ver que até aqui eu tava tudo falando sobre setup. Aqui mudou. Aqui eu fiz um vídeo só conversando com a câmera sobre a minha vida, sabe? Um dia do nada eu tava sem inspiração nenhuma pra gravar vídeo e eu queria muito gravar o vídeo porque era o tempo de que eu tava gravando a minha frequência que eu tinha definido. E aí aqui eu gravei um vídeo só falando qualquer coisa da boca pra fora e acabou sendo um vídeo que eu falo sobre direções da vida, uma coisa assim. E aí ficou um vídeo bem legal também, que eu gostei bastante. O pessoal comentou, interagiu bem, né? Porque ó, aqui ó, tinha 4 comentários, 2 comentários, 0 comentários. Aqui do nada, 33 comentários. Então deu certo, né? E aí eu continuei falando sobre reflexões. Então aqui ó, e aí deu certo começar a refletir sobre a vida. Eu acho que o pessoal gosta de ouvir eu falando sobre a vida, começar a viajar, né? O pessoal gosta de ver eu viajando. E aí, 300 likes, o próximo foi falando sobre a vida também, 400 likes. O próximo eu fiz falando sobre Akira Toriyama, porque foi a época que ele faleceu, mas falando sobre vida também. Aí deu 6.000 likes. Aí depois eu fiz um vídeo falando sobre Hayao Miyazaki, 20.000 likes, já deu bem mais visualização. Depois sobre uma música do Frank Sinatra, 400 likes. Mas teve 37 comentários aqui, ó. Tanto sucesso quanto esses aqui. Então também fiquei bem feliz com o resultado desse, porque o pessoal interagia bastante, eles gostavam das minhas reflexões. Mas, mesmo assim, nessa época eu não tava... não sei, eu ainda não sentia que era aquilo. Não tava dando certo. E aí eu passei alguns meses sem postar vídeos. Aqui nessa época que eu viajei, até aqui com a minha mãe, né? Postei um vídeo bem tranquilo, deu programando num banquinho assim com a minha mãe. Foi bem legal esse vídeo. E aí, depois daqui, foi quando eu comecei o YouTube. Aqui eu já tava com um canal no YouTube. Então aqui eu saí do Instagram e comecei a postar os meus vídeos. E aí eu postei 3 vídeos com bem pouco resultado. Esses 3 primeiros vídeos, eles não pegaram nada de visualização. Até pegaram alguma visualização, assim, foi uns 200 views, assim, meus primeiros vídeos. 100 views, sei lá, 50, assim. Algumas pessoas estavam vendo que era já bem legal e eu tava considerando um sucesso, assim. Ter 100 pessoas assistindo e tendo, assim, 1, 2 comentários, eu já tava achando bem legal. E aí esse vídeo aqui foi o vídeo que lançou o meu canal. Esse vídeo aqui chamado Pior Ano Pra Ser Dev, ele foi um vídeo que essa thumbnail eu copiei do Jovem Tranquilão. Então muito obrigado Jovem Tranquilão, graças a você eu tenho o meu canal no YouTube hoje, porque ele tem um vídeo lá no canal dele com a thumbnail escrito exatamente a mesma coisa. Vamos achar aqui pra vocês. Gente, eu tô procurando aqui o vídeo do Jovem Tranquilão, que a thumbnail era exatamente isso, pior ano pra ser dev, mas eu não tô achando. Mas essa thumbnail aqui, eu realmente, quando eu vi do Jovem Tranquilão, eu fiquei, cara, que genial, vou usar esse mesmo texto na minha thumbnail, né? E aí eu coloquei, pior ano pra ser dev, e usei na minha thumbnail e deu muito certo, porque esse foi o primeiro vídeo que explodiu do meu canal. Se a gente for ver aqui nas estatísticas, ó, no começo ele não pegou visualização, assim como todos os meus vídeos, mas ele tava subindo bem aqui, ó. 500, 1.000 visualizações, e aí do nada ele foi de 1.000 pra 10.000. E aí começou a pegar bastante view aqui, mais de 10.000. Pô, pra um canal que tava tendo média de 50, 100 views, pegar 10.000 visualizações do nada, de um dia pro outro, é muita coisa. Então esse foi o vídeo que explodiu o meu canal, na verdade que lançou o meu canal. A partir daí eu era alguma coisa no YouTube. E aí esse vídeo, ele teve muito dessas visualizações, foi porque ele foi descoberto por alguns youtubers. Na época, acho que o Fiasco foi o primeiro a assistir o meu vídeo. Pô, tenho muita gratidão por esse momento, foi muito legal. Quando o Fiasco viu, tem até uns vídeos gravados meus assim, falando, meu Deus, o Fiasco tá reagindo no meu vídeo. Eu fiquei muito feliz. Então teve o Fiasco, teve o Lucas Montano, que reagiu ao meu canal. Então... pô, a Fernanda Kipper apareceu nessa época também, interagindo comigo. Então foi muito legal, foi nessa época que o meu canal foi lançado aí na internet. E pra quem não sabe, isso são todas pessoas que são muito fortes aí na bolha de desenvolvimento da internet, de programação. E aí depois disso, o meu canal pegou uma certa atração. Então os próximos vídeos aqui, ó, ele tá com 70k, 70k aqui, mas na época eles pegaram uns 5.000, 6, 7.000 visualizações assim, logo no começo, que era muita coisa. E aí foi aí que começou a dar certo essa coisa de falar sobre programação aqui no meu canal do YouTube. E eu realmente fiz uma mega transição aqui, né? Porque no começo eu falava sobre setup, depois eu comecei a falar sobre anime, né? Que eu falei sobre Hayao Miyazaki, Akira Toriyama, sobre vida, e aí depois eu comecei a falar sobre programação. E por que que eu fiz essa transição? Bom, no começo eu queria falar sobre qualquer coisa, porque a minha mentalidade era só que eu tinha que criar alguma coisa. Eu queria criar algum conteúdo para o YouTube e não sabia o quê. Então eu comecei falando sobre o meu setup da minha mesa. E eu comecei falando sobre isso de uma forma bem fácil de fazer. Então eu gastava
10, 15 minutos no meu dia aí e conseguia criar alguns conteúdos. E aí assim eu venci a minha primeira barreira, que era a barreira de criar alguma coisa. Então eu estava criando alguma coisa, só que aí eu comecei a perceber que o que eu estava criando era vazio, eu não trazia muito algum conteúdo para as pessoas. E foi aí que saiu esse vídeo aqui, falando sobre livro, né? E aí eu tentei trazer algum conteúdo mais profundo para as pessoas. Então eu transicionei de falar simplesmente do meu setup para trazer algum conteúdo que eu sentia que eu estava agregando algum conhecimento na cabeça das pessoas. Só que aí eu comecei a falar sobre reflexões da vida, porque foi algo que o pessoal gostou, porque eu passei por uma crise, esse tipo de conteúdo que eu não sabia o que gravar. Então eu comecei a falar sobre reflexões da vida. O pessoal gostou bastante, só que também eu sentia que nisso era algo muito vago. Eu queria trazer algum valor mais concreto para as pessoas, eu queria ensinar para as pessoas alguma coisa concreta. Isso traria uma satisfação para mim. E foi aí que eu tive a ideia de falar sobre programação, que era a minha carreira profissional. E isso também surgiu a partir de um conselho que eu recebi, que um amigo meu me falou para eu falar sobre algo que eu realmente tenho uma autoridade, sobre algo que eu tenho facilidade para falar, porque eu já tenho uma certa experiência com isso. E foi assim que eu decidi falar sobre programação. Só que aí mesmo no meu canal no YouTube, com o tema de programação sendo bem consistente aí ao longo do tempo, mesmo o canal crescendo um monte, eu passei por várias fases diferentes, várias crises de criação, de criatividade, dentro mesmo desse canal do YouTube que deu tão certo. Então no começo eu falava sobre respostas rápidas sobre programação. Então aqui, ó, se a gente vê, vídeos bem curtos no começo do meu canal. O primeiro teve 9 minutos, mas logo após isso, ó, comecei uma média de tempo bem curto, ó. 6 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 4, 7, 5, 6, 5, 10, aí aqui começou a crescer um pouquinho. Mas, pô, os meus primeiros 3, 6, 7, 8, 9 vídeos foram bem curtos, simplesmente porque eu dedicava bem pouco tempo ao meu canal. Eu usava só os meus sábados de manhã, então eu tinha tipo 3 horinhas lá no meu sábado toda semana para fazer tudo. Então nessas 3 horinhas de manhã no sábado, eu roteirizava, gravava, editava e postava. Tudo dentro dessas 3 horas, saía do zero até o vídeo postado só no sábado de manhã. Então por isso que os vídeos eram bem curtos e tinham 4, 3 minutos de duração. E aí só mudou nessa época aqui, que foi a época que eu viajei para o Canadá e eu tava de férias. Então a partir do momento que eu tirei umas férias, eu consegui ter um tempinho a mais para conseguir pensar o que eu queria fazer com o meu canal. E aí eu comecei a pivotar para um outro sentido aqui, que eu comecei a ter alguns vídeos um pouco mais compridos, e aí falando sobre a minha experiência da minha carreira. Então eu comecei a falar sobre a época que eu me demiti aqui, para que eu mudei de empresa, falei sobre a minha evolução salarial, sobre a minha primeira semana trabalhando, sobre a minha época de estágio, sobre como home office influenciou na minha carreira. Então aí entrou numa fase que eu comecei a conversar mais com a câmera e não só falar um roteiro palavra por palavra, porque até aqui nos meus primeiros 9 vídeos, todos os roteiros eram palavra por palavra e dava até raiva de gravar, porque eu tinha que ficar me repetindo 1 milhão de vezes, porque eu errava uma palavrinha, eu tinha que regravar o vídeo. E aí passou aqui, essa é a minha época que eu tava falando sobre carreira, eu comecei a entrar numa época um pouco mais técnica aqui, então eu lancei o meu primeiro vídeo técnico ensinando sobre APIs, fiz alguns vídeos falando sobre estudos de programação aqui, esses vídeos foram bem legais também, trouxeram bastante conteúdo pro pessoal. E aí depois disso, começou uma fase bem diferente no meu canal, que foi uma fase um pouquinho focada também em criação de conteúdo. Então aqui durante umas 2, 3 semanas, eu falei, por exemplo, sobre minha renda no YouTube, falei sobre como transformar sua carreira em conteúdo no YouTube, conteúdo na internet. Aqui falei sobre como conciliar um canal no YouTube com o seu trabalho convencional. Aqui, ó, de novo falando sobre YouTube. Então, realmente, eu falei bastante sobre criação de conteúdo, o que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer até hoje. Inclusive, esse canal eu tô falando sobre o meu canal no YouTube, né? Então é um meta-vídeo aqui falando sobre o canal do YouTube e falando sobre criação de conteúdo, que é bem legal e eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então se você gosta de ver conteúdo sobre criação de conteúdo, diga aí nos comentários para me reforçar aí que tem gente assistindo sobre isso, porque o meu canal, o maior foco ainda é falar sobre carreira de programação. Mas agora, a última fase que tá o meu canal, eu diria a partir mais ou menos aqui, desse vídeo esses últimos vídeos aqui, né? Eles são sobre alguns assuntos que antes eu pensava muito o que daria view, mas agora eu tô pensando mais sobre o que eu quero falar com vocês, o que tá na minha cabeça eu vou e falo. Então, por exemplo, recentemente, ó, eu lancei uns vídeos falando sobre criação de SaaS, simplesmente porque deu vontade de criar um SaaS. Quando deu vontade eu fiz,
E aí eu comecei a trazer esse conteúdo para o canal de criação de SaaS. Ou aqui eu tava pensando bastante sobre criação de conteúdo, eu tava gostando de falar sobre canal no YouTube, então eu resolvi falar sobre canal no YouTube com vocês. E eu tô pensando até trazer uns conteúdos mais diferentes. Tipo, eu quero fazer alguns desafios, sei lá, desafio de 30 dias com criação de conteúdo ou com algum esporte que eu tô fazendo, eu penso em trazer isso pra vocês. Então algumas coisas mais pessoais, mais sobre a minha vida mesmo, sobre as coisas que eu tô fazendo. E aí, novamente, eu pergunto pra vocês, se vocês têm interesse em ver esse tipo de vídeo, me digam aí nos comentários. São até alguns vídeos mais produzidos, né? Porque esses vídeos que eu fazia aqui eram bem simples, né? Era só conversando com a câmera. Agora eu tô pensando em fazer algumas coisas maiores. E essa foi toda a história do meu canal aqui, recapitulando tudo. Mas tem mais um ponto muito interessante que eu quero trazer pra vocês, que é os vídeos que vieram antes desse primeiro vídeo aqui, falando da viagem, a vantagem justa. Teve vídeo antes disso, e eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Então eu tenho vários vídeos aqui no meu canal. Tem 3 vídeos secretos, que são os vídeos Amanhã Igual a Hoje, Pare de Adiar Sua Felicidade e Parei para Organizar Minha Vida, mas só piorou tudo. Cara, e aí vocês podem ver aqui que são vídeos só conversando com a câmera também. Então meu primeiro vídeo eu postei dia 13 de setembro de 2024 nesse canal. E é esse vídeo aqui, chamado Amanhã Igual a Hoje. E foi um vídeo que eu postei simplesmente porque eu queria postar alguma coisa. Tá até engraçado o meu cabelo aqui, porque foi na época que eu fiz permanente no cabelo pra deixar ele com mais textura. E aí meu cabelo tá molhado aqui. Aí ele tá bem engraçado. Mas esse vídeo aqui é um vídeo simplesmente eu falando pra câmera que eu cheguei na conclusão que amanhã é igual a hoje. Porque eu tava adiando muito a minha ideia de criar um canal no YouTube. E aí, eu... Um dia eu parei e pensei assim, cara, eu tô deixando pra amanhã criar meu canal no YouTube, só que quando o dia de amanhã chegar, tudo vai estar igual a hoje. Então por que eu não faço hoje, né? Então, aí eu resolvi gravar um vídeo falando sobre isso, pra eu finalmente gravar alguma coisa, né? E aí é engraçado, né? O vídeo eu tinha acabado de tomar banho, eu tive a ideia desse vídeo enquanto eu tava tomando banho. E aí, como vocês podem ver aqui, eu tava, fazendo skincare aqui, ó, cara, passando uns creme na minha cara que eu nem faço mais hoje em dia. Eu queria estar fazendo, né, mas nem tô fazendo. E aí eu tava com o cabelo molhado porque eu tinha acabado de tomar banho. Mas é isso, né? Eu acho que a gente só começa a criar conteúdo, só começa o nosso projeto novo quando a gente não aguenta mais de tanto tempo enrolando e a gente, num pique de motivação, vai lá e faz. E aí o meu primeiro canal no YouTube não foi exceção, foi isso também. Do nada eu tive um pico de motivação e eu fiz. E só tem o meu comentário aqui, né? E eu comentei, hoje eu acordei com a mesma pessoa que era ontem. Que é o ensinamento que eu tirei desse vídeo, ó. Esse vídeo tem 0 likes, ninguém assistiu isso. Na época alguém assistiu aí que eu mostrei, mas, né? Ninguém assistiu do YouTube aí. E aí depois eu lancei mais 2 vídeos. Que foi um vídeo chamado Pare de Adiar a Sua Felicidade. Que foi outro vídeo que eu gravei assim... do nada, falando sobre umas reflexões que eu tava tendo na época, que era sobre também essa questão de adiar projetos, adiar as coisas que você quer fazer na sua vida. E o meu terceiro vídeo, que aí já foi dia 24 de outubro, foi um pouco depois, foi esse vídeo chamado Parei para Organizar Minha Vida, que foi um vlog. Foi a primeira vez que eu gravei aqui com um microfone de lapela, e aí, esse vídeo foi um pouquinho mais organizado. Foi um vídeo, ó, ele teve já 40 visualizações, muita coisa, né? Mas aí, sendo que 30 dessas visualizações foram eu. Mas, ó, eu gravei aqui, ó, falando, ó, que um grande projeto meu era trabalhar pra gringa, sendo que eu já conquistei isso e já abandonei isso. Mas aqui foi isso, né? Esse meu vídeo falando sobre a minha vida. Depois eu até mostrei o conteúdo que eu tava estudando aqui na época, eu tava fazendo um curso sobre estrutura de dados e algoritmos da Udemy. Cara, bem aleatório. Mostrei eu acendendo uma vela, eu lavando louça aqui. Teve até uma montagem aqui, isso aqui é uma montagem de eu lavando louça. Bem engraçado, né? E aí no final eu mostrando aqui minha vida, né? Falando sobre meus projetos de vida. Então esses são os vídeos secretos do meu canal. E fica um ensinamento muito legal aí de final pra vocês, né? Que, crie o seu canal do YouTube, crie o seu projeto aí. Você tem que aproveitar esse seu momento de motivação maluco da madrugada para gravar o vídeo de madrugada mesmo e postar. Faz logo, porque você tem que ter esse pontapé, senão você nunca vai tirar esse projeto da sua cabeça, da sua gaveta. Até o meu primeiro vídeo no Instagram, ele se chama Gaveta. Por quê? Porque é um vídeo que eu falo sobre tirar projetos da gaveta. Aqui, ó, logo na primeira frase, você nunca tira suas ideias da gaveta. Planeja, prepara, cria, mas não realiza.
Então, realmente, às vezes, a melhor saída para você começar a criar conteúdo é gravar um vídeo falando sobre a dificuldade de gravar vídeos. Então fica aí essa dica para vocês. E agora vamos entrar numa parte mais reflexiva aqui do vídeo, que eu queria muito conversar com vocês sobre o que realmente mudou na minha vida desde que eu criei esse canal no YouTube, ou agora, um ano depois, como tá a minha vida em relação a como estava um ano antes. Então a primeira coisa, isso é, além depois de eu ter criado meu canal no YouTube, uns 6 meses depois, eu me demiti do meu emprego. E aí uma chave virou assim na minha cabeça muito forte, que isso faz só 6 meses, vamos ver quanto tempo isso vai durar, ou como que vai ser daqui pra frente, mas virou uma chave de que é muito difícil pra mim hoje em dia querer ser funcionário de alguma empresa, de não ser o meu próprio chefe, né? Então, realmente ter que obedecer ordens de um chefe, ou fazer as coisas não do jeito que eu acho que devem ser feitas, mas do jeito que o meu chefe acha que tem que ser feito, isso é, hoje em dia, algo difícil pra mim. Porque, assim, ter que receber ordens e obedecer não tem problema nenhum. Mas pra mim, o difícil é quando eu acho que uma coisa vai funcionar melhor de um jeito, mas eu tenho que acatar a vontade do meu chefe, porque mesmo indo contra a minha percepção, ele acha que vai ser melhor desse outro jeito. E aí isso é muito difícil, né, no âmbito profissional, assim, para eu lidar hoje em dia, realmente desde o momento que eu me demiti e comecei a sentir a liberdade de decisões que é tocar o seu próprio negócio. Isso é muito diferente. É muito realmente legal essa sensação de você querer ver o seu projeto crescendo e você poder fazer da forma que você acha que vai dar certo, né? Tudo faz muito mais sentido na sua cabeça e traz muito mais gratificação ao longo do tempo. E isso dá até para conectar com uma experiência que eu tive aí, cara, algumas semanas atrás, no comecinho do ano, eu recebi uma proposta de emprego, mas para uma área totalmente diferente, numa área dentro de marketing, assim. Então eu ia ser diretor de arte de uma empresa, e aí, pô, conecta um pouco aí com essa minha história aí de não conseguir mais ter chefe e tal, mas conecta também com o próximo ponto que eu queria trazer para vocês, que é a liberdade de tempo. Então eu estava aceitando aí uma proposta de emprego, acabei desistindo dela, mas por que que eu acabei desistindo? Porque realmente por causa dessa liberdade de tempo. Então o YouTube, ele proporcionou eu criar os meus próprios horários totalmente. Então quando eu era programador, eu trabalhava de home office, então eu tinha uma liberdade bem grande, uma liberdade bem legal, mas eu ainda tinha que trabalhar de segunda a sexta, por exemplo. Mas agora eu consigo, sei lá, trabalhar segunda, terça e quarta, numa quinta eu não trabalho, aí eu trabalho sexta, sábado e domingo. Eu trabalho todo dia, na verdade, agora, mas tem vários dias que eu penso, hoje eu tenho que fazer alguma coisa de outro projeto da minha vida que não é necessariamente o trabalho do YouTube, e aí eu não trabalho no YouTube, eu faço essa outra coisa. Então essa liberdade é muito diferente. E aí por que que eu, por exemplo, acabei saindo daquele emprego que eu quase entrei? Foi porque hoje em dia, por exemplo, eu tenho o meu grupo de taiko, que são esses tambores japoneses que eu pratico. Eu sou dono de um grupo chamado Shinwa.eisa. Vocês podem até ver aí no Instagram o meu grupo de taiko, Shinwa, Shinwa. E esse grupo de taiko, ele é um projeto de muita paixão minha, então é algo que eu faço de coração, algo que eu coloco muito dinheiro, né? Não é algo que traz dinheiro pra mim, mas algo que eu faço de paixão e coloco muito dinheiro. É praticamente assim como se fosse o meu projeto social, assim, que eu faço pela sociedade, no caso pela cultura japonesa também, cultura da ilha de Okinawa, que é a minha ascendência, minha descendência. E aí eu gasto muito tempo da minha vida com esse projeto, né? Ser líder de um grupo de dezenas e dezenas de pessoas é algo que consome muito tempo da sua vida. E aí eu percebi que se eu pegasse de novo um trabalho convencional, que eu ia ter que trabalhar de segunda a sexta, eu não ia conseguir dedicar o tempo a esse grupo de taiko que eu criei agora, em janeiro também. Eu acabei de criar ele. Então realmente está ocupando muito tempo da minha vida e eu não ia conseguir dedicar esse tempo a esse grupo de taiko se eu tivesse num trabalho convencional hoje em dia. Então realmente sou uma pessoa assim que minha vida realmente, hoje em dia eu tô numa fase que não é só trabalho. Eu tô fazendo aí um projeto social mesmo, né? Como se fosse, sei lá, uma ONG ou sei lá, um grupo de igreja, né? Religião. Mas nesse caso não é nenhum desses dois. É algo parecido. É um grupo cultural. Só que isso traz muita satisfação, muita realização pra minha vida. Então fica a dica aí pra quem vive só de trabalho, tem alguma coisa na vida que é sobre propósito, assim, ou até um lugar para você esquecer um pouco do seu trabalho e fazer outra coisa é muito legal também. Inclusive, se você gosta de cultura japonesa, dá uma olhada lá sobre taiko, né, tambores japoneses, dá uma olhada lá no meu grupo que é @shinwa.isa no Instagram. Só que a questão de flexibilidade de horário tem uma armadilha muito complicada que eu descobri ao longo do tempo, que é a questão da disciplina. O lado bom é que você vai ter
bastante flexibilidade, né? Você vai poder fazer o que você quer quando você quer, mas o lado ruim é que você vai ver que você só sabe se você é uma pessoa disciplinada quando você tiver liberdade de verdade. Por quê? Porque eu sempre achei que eu era uma pessoa muito disciplinada, que sempre trabalhava dentro dos horários, sempre cumpria os prazos, e isso sempre foi verdade durante a minha vida toda, desde a infância, na escola, até na faculdade, depois no trabalho, no estágio, sempre fui muito disciplinado. Mas agora que tudo depende só de mim, eu não tenho ninguém me cobrando, não tenho um chefe, um professor, uma mãe me cobrando, sabe, para fazer as coisas, agora tudo é 100% no meu tempo, aí você percebe que é muito mais difícil ser disciplinado nessas condições. E aí uma pessoa que era 1000% disciplinada pode virar, cara, 0% disciplinada. Não é simplesmente eu sou disciplinado e sempre vou ser. Não, as circunstâncias da sua vida afetam e muito nisso. Então, por exemplo, você que está pensando em morar fora, sair da casa dos seus pais, né? Isso é uma coisa que pode afetar bastante você. Você pode perceber que a sua disciplina pode mudar bastante depois que você não tem. Você mora numa casa que é governada por você mesmo. E agora, outro ponto que mudou na minha vida é também que agora eu sou reconhecido na rua, assim, ou em algum lugar. Eu não sou uma pessoa que é reconhecida, assim, mas já aconteceu várias vezes e, sei lá, né, eu tava pensando, assim, as coisas que mudaram na minha vida e eu queria trazer essa experiência aqui pra vocês, que eu acho bem engraçado. Então, de vez em quando, por exemplo, o cara veio aqui instalar ar-condicionado em casa, cara, e o cara que veio instalar ar-condicionado falou que assistia meus vídeos e pediu pra tirar uma foto comigo. Isso é muito engraçado, é bem estranho também, porque eu não sei muito como reagir e, assim, eu não fico super feliz, né? Eu acho muito louco e fico, caramba, que da hora, né? Mas não é algo que me realiza, assim, ser reconhecido e tal pelas pessoas. Eu acho que, assim, se você almeja, né, ter esse reconhecimento, sei lá, uma pessoa pedir pra tirar foto com você, se você almeja isso, eu digo pra você que não é nada demais, sabe? Não é algo que vai trazer uma realização. O que me deixa feliz de verdade é quando eu recebo depoimentos. Então, às vezes eu recebo um comentário na internet, uma mensagem privada no Instagram, da pessoa falando sobre como algo que eu falei ou algum vídeo que eu fiz mudou a vida dela para melhor. Então, isso sim dá uma felicidade grande, né? Sentir que você está fazendo a diferença na vida de alguém ou alguém que você conhece, você está conseguindo fazer a diferença na vida dela, isso sim dá uma felicidade muito grande. Por isso que quando eu estava no começo do meu canal e eu não falava sobre carreira, por exemplo, eu sentia que eu não estava mudando a vida das pessoas e por isso eu não sentia muito propósito naquilo que eu estava fazendo. Mas a partir do momento que eu comecei a falar sobre programação, que é algo que eu sei que tem o potencial de mudar a vida das pessoas, porque é uma carreira, né, um trabalho para a pessoa, aí eu comecei a ficar muito mais realizado e fiquei muito mais feliz com o conteúdo que eu estava criando. Então, o que eu deixo de final, assim, sobre essa questão de ser reconhecido na rua, é realmente que eu digo para vocês que não é algo que vai te realizar. Só é algo que é engraçado, cara. É realmente engraçado uma pessoa te reconhecer. É engraçado, mas é muito legal também. Então, se alguém aí, se você me encontrar na rua aí, venha falar comigo. Eu vou ficar muito feliz. Não importa o que eu estiver fazendo, cara. Eu tô numa fase assim que é raro, né? Não acontece o tempo todo alguém me reconhecer. Então, se você me reconhecer, vem falar comigo. Vamos, sei lá, tirar uma foto junto, conversa, pode. Pô, eu fico bem interessado nas pessoas que me assistem, porque eu raramente encontro alguém que me assiste, né? Porque eu não faço encontros ou não vou muito em eventos. E aí, então, eu não sei muito o que as pessoas pensam sobre o conteúdo, né? Então, pô, fala sobre como tá a sua vida, eu quero te conhecer mesmo. Então, se você me encontrar pessoalmente, vamos conversar. E a última coisa que eu queria comentar aqui, que mudou bastante na minha vida, desde que eu criei o canal no YouTube, realmente é que agora, por causa da liberdade de tempo, eu consigo focar em outras coisas além de trabalho. Então, minha vida virou não só trabalho. Antes, pô, eu tinha que dedicar todos os meus dias da semana ao trabalho. Eu dedicava também ao taekwondo, né? Na época que eu fazia parte de outro grupo de taekwondo, também dedicava bastante ao taekwondo. Mas agora que eu tenho o meu próprio grupo, eu preciso de muito tempo para dedicar a ele. E se não fosse YouTube, eu não ia conseguir dedicar tanto tempo ao meu grupo de taekwondo. Eu até queria poder falar mais sobre ele aqui na internet, mas é difícil criar algum conteúdo sobre isso porque é algo muito nichado. Se vocês têm interesse nisso de alguma forma, digam aí, por favor, e o que vocês têm interesse sobre isso, né? Sobre essa cultura japonesa que eu vivo tão forte, nessa comunidade japonesa que eu vivo, cara, muito forte assim na minha vida. Então, se vocês têm interesse sobre isso, por favor, façam eu saber que vocês têm interesse sobre isso. Digam aí nos comentários ou no Instagram. Mas realmente, o YouTube, ele possibilitou que eu vivesse com muito mais propósito. Então, o meu trabalho deixou de ser algo que eu só ganhasse dinheiro para virar a minha vida inteira pautada a propósito. Então, no YouTube, eu faço vídeos sobre coisas que eu quero ajudar alguém
E além disso, eu consigo ajudar as pessoas com o meu grupo de taiko. Então agora a minha vida ela faz muito mais sentido, ou ela é muito mais intencional. Mas eu ainda tô nesse grande dilema de conteúdo mais técnico aqui, né, falando sobre carreira, sobre programação, sobre criação de produtos, ou coisas mais sobre a vida, né, trazendo essas reflexões, ou as coisas que eu tenho uma paixão pessoal, né, que é sobre, por exemplo, a cultura japonesa, taiko. Eu até teve uma época que eu criei um canal no YouTube de react de anime, que eu tava fazendo react de anime. E, cara, eu gostei muito desse canal, eu tava muito animado com ele. Só que eu tava tentando gravar em inglês, porque react de anime tem muito, muito mais sucesso em inglês no YouTube do que em português. Só que eu percebi que o inglês era uma barreira bem forte, porque apesar de eu conseguir falar, conseguir me expressar, eu não conseguia expressar 100% das minhas emoções. Então isso era uma barreira bem grande, que eu sabia que se eu insistisse bastante, sei lá, durante um ano criando react de anime, eu sabia que eu ia melhorar bastante, mas, pô, tava difícil. Isso me desanimou e aí eu parei com o meu canal de react. Mas eu tenho muito ainda vontade, talvez, de voltar com esse canal, mas aí em português. Então digo aí também se vocês assistiriam em português. Mas realmente, hoje em dia eu tenho muito mais vontade de criar conteúdos que façam mais sentido pra minha pessoa e não só o que as pessoas querem ver. Então, pô, eu penso aí em algum dia falar mais sobre anime ou falar sobre a cultura japonesa, é bem legal também. E aí hoje em dia eu tô nesse dilema, né? Nesse grande questionamento na minha vida, como que eu junto o meu trabalho com as coisas que eu amo, com o meu propósito, como que eu junto tudo isso e chego num Ikigai, né? Que é aquele conceito japonês sobre juntar o que te dá renda, o que você ajuda na humanidade e o que você gosta em uma única coisa, e aí você chega no seu Ikigai, você encontra o seu propósito. Mas é isso, essas são as reflexões que eu queria trazer para vocês. E para finalizar aqui o vídeo, eu queria trazer duas principais lições que eu tive com esse um ano aí de muito aprendizado. O primeiro deles é que a autenticidade acumula a longo prazo. Então se você está pensando aí em criar um canal no YouTube ou qualquer coisa na sua vida, cara, ser sincero e ser autêntico é algo que, se você quer ter sucesso no longo prazo na sua vida, isso é muito importante. Então, ser você mesmo, ser sincero, ser justo com os seus valores, com o que você acredita, isso é muito forte. Então, ser autêntico aqui no YouTube, por exemplo, foi uma coisa que eu sempre foquei bastante. Sempre tentei ao máximo ser autêntico aqui e só falar tudo que estava saindo do meu coração. Então, eu sempre fiz isso durante esse um ano de YouTube. E eu tenho certeza que isso é a coisa que mais fez o meu canal se destacar. Então, por exemplo, quando eu mostrei sobre o meu salário, quando eu falo sobre a minha vida, sobre as minhas inseguranças, quando eu falo sobre carreira em tecnologia, eu não trago só a parte boa, eu trago muito da parte difícil, das dificuldades que eu passei durante o tempo. Pô, quando eu me demiti, eu falei bastante sobre que eu não estava bem e tal, não estava querendo trabalhar naquela forma que eu estava trabalhando. Então eu sempre trago esse lado mais difícil, esse lado mais autêntico e real para vocês. Então eu acho que isso é algo que vocês devem sempre se apegar, que a autenticidade ela acumula a longo prazo e ela vai cada vez mais sendo algo bom para você, porque você, ao mesmo tempo que vai podendo se expressar de uma forma verdadeira para as pessoas, então é gostoso para o seu coração, é bom para a reputação que você tem com as pessoas. Então, quando você sempre é verdadeiro, as pessoas vão cada vez confiando mais em você, e confiança é um ativo muito importante na internet. Você não pode quebrar a confiança das pessoas, porque assim como é fácil conquistar a confiança delas sendo autêntico, é muito fácil você perder a confiança totalmente de todo mundo se você cometer vacilos. E de último ensinamento, e segundo aqui que eu queria trazer para vocês, é que a constância e a paciência são as chaves para o sucesso a longo prazo. Então, além de ser autêntico, é muito importante você ser paciente e constante. Então, no meu canal do YouTube, eu sempre fui muito constante, nunca parei, e esse é o segredo do sucesso, é você não parar e ter paciência. Então, às vezes, a gente até pode conseguir sucessos estrondosos do dia para a noite, mas isso não vai ser duradouro se você não tiver a constância. Então, meu amigo, tem tempo para tudo embaixo do céu, embaixo do sol, né? Isso é até uma passagem bíblica, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, pô, há o tempo para você estar plantando, há o tempo para você estar semeando, há o tempo para você estar estudando, há o tempo para você estar trabalhando e há também o tempo para você ter o seu sucesso, para você colher os seus frutos. Então, você pode estar na sua época de vida que você está na época de plantar, de dedicar os seus esforços a algo que você ainda não vai ter nenhuma palma, você não vai ter nenhum resultado, mas algum dia esse resultado vai chegar para você e aí vai chegar o seu tempo de aproveitar esses resultados.
Então é isso, eu queria terminar esse vídeo agora, principalmente, então, agradecendo todos vocês por esse 1 ano de canal no YouTube, que realmente, como vocês podem ver, mudou totalmente a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era 1 ano atrás, e eu tô muito feliz de vocês estarem fazendo parte disso. Eu tô muito feliz de ter essa conexão, essa conversa aberta que eu tenho com o meu público. Então, muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui, muito obrigado para quem acompanha o canal, para quem me acompanha nas minhas redes sociais, eu sou muito grato a tudo isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para ver mais vídeos aí, continuar vendo aí minha história de vida, deixa um comentário aí pra gente conversar, e é isso, muito obrigado e um abraço!